Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal Anisérie. E nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 268 do mangá de Black Clover. E nesse capítulo, nós temos várias informações sobre o demônio do Astra, suas motivações, a sua história, o que aconteceu com esse demônio, por que ele odeia tanto os outros demônios. E será que aquela mulher que apareceu lá no final do capítulo passado realmente é a mãe do Asta? Então é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Então se você quiser ver mais vídeos sobre séries, filmes, animes e mangás, se inscreva no canal. Lembrando que amanhã tem análise dos animes Maju no Tab Tab e Dragon Quest. Domingo nós vamos ter análise do anime e do mangá de Boruto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. E como eu disse, esse capítulo trouxe várias informações importantes para a gente entender um pouquinho do demônio, suas motivações e o que aconteceu, A gente percebe o quanto a história desse demônio é sofrida e triste. Então, logo no início, o demônio, a gente vai vendo as lembranças dele e vai sendo narrada por ele mesmo. Ele vai contando um pouco da sua história. Então, logo no início, ele fala que quando o demônio nasce, ele recebe um ranking e ele não pode sair daquele ranking. Então, ele sempre vai ficar preso àquele ranking. Então, os demônios, de ranking alto, eles geralmente atacam, eles sempre atacam os de rank mais baixo. E esses de rank mais baixo atacam os demônios de rank mais baixo ainda. Só que o demônio do Asta não tem mana. Então ele está abaixo de todos os ranks. Então ele não passa um dia sem sangrar. E ele fala que o submundo é um local chato, e triste, violento, porque a forma dos demônios se entreterem é atacando outros demônios. Então eles ficam ali, quem é mais forte ataca o mais fraco, quem é mais forte ainda ataca. Então fica nesse ciclo ali de violência e crueldade no submundo. Então um dia, um demônio de alto ranking que estava nervoso pegou o demônio e jogou ele, contra o portal com o mundo dos humanos. Então ele achou que fosse morrer, mas como ele não tem mana, ele conseguiu atravessar esse portal e parou no mundo dos humanos. E a gente vê, no desenho ali do Yuki Tabata, como o demônio tá machucado com sangue, e a gente vê o sangue escorrendo. Então ele tá lá no mundo dos humanos e a gente vê os humanos em pânico ao ver um demônio. Então a gente, conhece o medo dos humanos, e a gente vê, o pânico e o medo. Então ele chama ali os cavaleiros mágicos porque eles estão com medo do demônio amaldiçoar eles. Então ele acaba apanhando mais ainda, Ele tem que ali lidar com humanos, com grande poder mágico, e ele acaba, desmaiado, caído numa floresta sem força, sem conseguir mexer seu corpo, esperando, que a sua vida chegue ao fim, aquela vida de sofrimento e dor acabe. Mas ele acaba acordando em uma casa e vê uma mulher chamada Lícita. E ela fala que levou ele, para aquela casa dentro de um frasco. E aí ele explica que a magia dela é pegar coisas sem mana e colocar dentro de outras e tirá-la também. Então foi isso que ela fez com o demônio, colocou ele dentro de um frasco e depois o removeu. E ela fez curativo, você vê que ele tá com curativos, então ela cuida, desse demônio. E ele pergunta se ela não tem medo dele, e ela diz por que ela ia sentir medo, de uma criança machucada e ainda por cima sem mana. E aí você vê, que ela pergunta para ele se ele quer ser filho dela. E aí nasce um laço muito, mas muito bonito. E ele fala que essa humana mudou a vida dele. Então vai mostrando nos quadros, ali do mangá, ele tomando banho, comendo, rindo, pescando, brincando, eles fazendo várias
coisas como mãe e filho. E ela fala, né, que ele salvou ela também dessa vida, né, que ela vivia sozinha, porque ela, né, o corpo dela tem a condição de sugar mana ou energia vital de qualquer coisa à sua volta. Então ela fala também, né, em determinado momento, que ela também ela não é menos odiada que os demônios. Por essa condição, né, do seu corpo, ela acaba tendo que ficar isolada. E o Lib, como ela chama o demônio, que é o nome dele, ele acaba fazendo com que ela não fique mais isolada e vivendo sozinha. Ele traz também essa vida, né, diferente para ela, esse companheirismo. Então eles estão ali, né, como mãe e filho, tendo uma vida, um fazendo companhia pro outro. Então um acaba ajudando o outro. Ambos estão sozinhos no mundo. Só que nem tudo, né, é flores. E ele acaba sendo controlado por Lucifero. Lucifero, né, descobre que tem um demônio no mundo dos humanos. E ele fica surpreso em que um demônio, né, esteja no mundo dos humanos sem ter contrato com o humano. Que isso geralmente não acontece. Demônios não podem ficar livremente no mundo dos humanos. Então ele quer se apoderar do corpo de Lib, né, para poder, né, caminhar ali pelo mundo dos humanos. A Licita não aceita e vai para cima de Lucifero, que estaria dominando, né, o corpo de Lib. A gente vê, né, que metade é o Lucifero e metade é o Lib. Então ela começa a sugar a mana do Lucifero. Ela diz que dessa vez ela não vai desistir. E a gente vê uma cena dela com um bebê no cesto e ela colocando ele em algum local. E parece ser o Asta, né? Ela está largando o Asta lá na igreja. É isso que dá a entender. Ela diz que não vai desistir dessa vez. Então dá a entender que ela desistiu, teve que abrir mão há um tempo atrás de um filho e que desse filho ela não vai abrir mão. Então ela fica ali, né, tentando uma forma de derrotar o Lucifero, né, sugando a mana do Lucifero, porque ela não quer perder o Lib também. Só que como o Lib está sendo controlado pelo Lucifero, acaba, né, a mão perfurando o corpo de Licita. E ela, né, continua ali sugando, o Lucifero vai embora. Ele fala que como uma humana, né, faz isso com ele. E em último, né, momento ali dela, ela acaba selando o Lib no Grimório de 5 folhas. Lá no início, eu esqueci de falar sobre isso, ela mostra esse Grimório de 5 folhas para o Lib, que era o do Lich, que agora tá com Asta. E ela fala que ela achou esse Grimório faz uns dias e que realmente tinha um demônio ali. Então ela sela o Lib ali pro Lucifero não poder, né, controlá-lo, não poder mais machucar Lib. E fala para ele ficar mais forte quando sair dali de novo. E ela fala: viva, meu filho Lib. E essa é a lembrança, né, que ele tem, né, dessa mulher. Então a gente vê como a história, né, do demônio do Asta, o Lib, é sofrida e triste. E, né, ele fala que ele vai lutar contra o Asta e vai conseguir o corpo do Asta, porque ele quer derrotar e matar todos os demônios. E aí a gente entende as motivações, as forças, né, porque esse ódio imenso que ele tem dos demônios, não só porque os demônios maltratavam e machucavam ele, mas também porque Lucifer matou a sua mãe. Então a gente vê que realmente vai ter uma luta na próximo capítulo. Basta saber se o Asha vai querer lutar com o demônio ou não. Eu li algumas coisas na internet sobre a mãe do Asta. Eu não acho que ela é mãe do Asta, então vamos já. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu fiquei aqui me perguntando se ela realmente não é a mãe do Asta, porque ela falou, né, que teve que desistir, né? Porque dá a entender que ela teve que desistir de um filho e agora ela não quer desistir de outro filho. Então, sim, eu particularmente acredito que sim, seja a mãe do Asta, porque seria um furo. Por que ela desistiu do Asta? Asta nunca foi nada dela, nunca foi um filho. Por que ela falou daquele jeito? Não teria muito uma lógica.
E muita gente também apontou que como que ela ficou grávida do Asta se ela suga a mana e a energia vital da pessoa. Às vezes a condição, né? Essa condição que ela tem, ela não tinha antes. E ela foi obter essa condição depois. Eu não sei, ou o pai dele não tinha mana, a gente ainda não sabe porque isso não foi contado. Mas isso justificaria o motivo pelo qual o Astra não tem mana. Porque ela provavelmente sugou a mana dele, ela conseguiu, ela sugou tanto a mana dele que ele não consegue mais produzir mana e por isso ele não consegue fazer magia. Isso explicaria muito bem. E falando dos poderes da lista, né, dessa condição, né, do corpo dela de sugar mana, a gente vê que é um pouco parecido com a antimagia. A gente viu quando o Július, né, encostou lá na espada, ele sentiu a sua mana sendo sugada. Ele falou que ele não teria como usar aquilo, né, aquela espada que só uma pessoa sem mana poderia, porque suga. Então dá a entender que esse é o poder da lícita, né, que é bem similar, pelo menos. Então eu, pelo menos, compreendi o seguinte, que quem tem o poder da antimagia é o Asta e não o seu demônio. E que o demônio, né, o Lip, né, ele controla o Grimório porque ele está selado ao Grimório, por isso que controla as espadas. Então, eu acredito que o Asta vai usar a antimagia e o demônio vai usar as espadas. E a partir daí o Asta vai ter que começar a entender como funciona a antimagia e controlá-la. Pelo menos foi isso que eu entendi desse capítulo. E é isso que dá a entender. Porque o Lib não demonstrou em nenhum momento ele utilizando a antimagia. A gente vê a forma de demônio, né? Que é a asa, o rosto dele se mudando, mas será que aquela antimagia que aparece é uma coisa que tá dentro do Asta? A gente vai ter que descobrir isso nos próximos capítulos, porque pelo menos foi isso que eu entendi com esse capítulo. Tem algumas coisas ainda confusas, algumas informações, o que eu tô falando são suposições que podem vir a ser confirmadas ou não, então eu acredito que eu não sei qual o poder do Lib, se ele tem algum poder, porque ele não tem mana. Então, o que ele tá usando contra o Astra? Foi as espadas que ele usou no capítulo passado. Então, a gente não vê ele usando anti-magia, a gente não vê ele usar outro tipo de poder. Então, fica a pergunta: o Lib tem outro tipo de poder, ele só está controlando as espadas porque ele está selado no Grimório. Que tipo de poder ele tem? Ele tem algum tipo de poder? Ele realmente tem a antimagia ou é o Asta? Então eu espero que essas respostas a gente tenha já no próximo episódio. E essas perguntas, eu já estou super ansiosa pelo próximo capítulo, porque esse capítulo foi muito, muito, muito bom. Trouxe informações muito importantes mesmo pro futuro da obra, né? A gente entender, né, um pouco mais sobre esse demônio, que particularmente eu senti muita pena. É um demônio que não é mal, e que sofreu muito na vida e que ele perdeu a coisa mais importante para ele, que era a sua mãe lícita. Então agora ele quer vingança e por causa dessa vingança ele quer lutar com Asta, ele quer o corpo do Asta para derrotar os outros demônios. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu gostaria que vocês comentassem, né, que dissessem o que vocês acham, se realmente se a Lícita é a mãe do Asta ou não, se realmente é o Asta que tem a antimagia, se ele recebeu essa antimagia da mãe. Comentar um pouco mais sobre o Lib, vamos discutir essas teorias, o que eu falei aqui, que eu entendi, né, desse capítulo. Então vamos comentar e discutir isso nos comentários. Eu gostaria de ver a opinião de vocês, né, e as suas teorias para o próximo capítulo. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!